segunda série, tudo bem? Iniciamos a nossa aula número 11, capítulo 7. Nós vamos falar de quê? Das plantas. As plantas são organismos constituintes do reino plant, também pode ser chamado de reino vegetal, como também pode ser chamado de reino metafita. Elas são eucariontes, são pluricelulares, são autotróficas, elas vão possuir organelas que são responsáveis por converter a energia luminosa em energia bioquímica, que são os cloroplastos, né? Elas também têm uma parede de proteção chamada de parede celular. As teorias de evolução mostram que as plantas teriam evoluído a partir de algas, que também são organismos que fazem fotossíntese e que teriam começado a colonizar o ambiente terrestre há aproximadamente 1.200 milhões de anos. No entanto, os registros fósseis mostram que há pelo menos 500 milhões de anos as plantas já existem em nosso planeta. Atualmente são conhecidas mais de 300 mil espécies de planta, né? E a existência dessas plantas no ambiente terrestre possibilitou a sobrevivência de outras formas de vida, né? Como a nossa, a outros animais, né? Então, a existência de plantas no ambiente terrestre vai possibilitar o surgimento de outras formas de vida. Muitos botânicos, eles preferem classificar as algas verdes, que a gente estudou no capítulo passado, junto com, no outro, né? Antes de falar dos ciclos das plantas, no outro capítulo, nos capítulos anteriores, a gente estudou as algas todas num grupo só. Muitos botânicos incluem a alga verde aqui no grupo do reino vegetal. Mas a gente vai optar por seguir a classificação tradicional, onde só tem plantas nesse grupo. E quem são as plantas? Tem uma diversidade de características que classificam essas plantas. A gente vai ver na parte de classificação. Mas a título já da gente saber do que a gente está falando, a gente está falando dos musgos, né, que está na letra A, que são as briófitas. A gente tem, deixa eu ir marcando, a gente tem aqui os musgos. Aqui no B a gente tem as pteridófitas, as samambaias, como exemplo. Aqui a gente tem os pinheiros, que são as gimnospermas. E aqui um exemplo de angiospermas. A gente tem as orquídeas aí, certo? Depois a gente vai falar da célula vegetal. A célula vegetal, a gente já falou que as plantas são eucariontes, então a célula vegetal é uma célula eucariótica, ou seja, o seu núcleo, olha como ele é bem separado aí do citoplasma. Além disso, essa célula ela vai ter, além do núcleo aí em azul, ela vai ter diversas organelas membranosas. E essas organelas têm várias funções diferentes. A gente tem aqui, por exemplo, o ribossomo, a gente tem, cadê o ribossomo? Ribossomo, a gente tem vacúolo, complexo golgiense, ou complexo de Golgi, a gente tem cloroplasto. O cloroplasto é uma organela de destaque, tá? Ele vai ser responsável por fazer a parte da fotoquímica da fotossíntese. Então, dentro dele vai ter pigmentos, clorofila A, clorofila B, carotenoides. Esses pigmentos eles estão inseridos em membranas do tilacoide, que faz parte do cloroplasto. E essa também vai estar organizada em pilhas, tá? Fazendo essa organização, como se fosse um monte de moedinhas, uma em cima da outra. Além disso, o cloroplasto possui o estroma, que é um líquido denso, no qual, dentro dele, ainda são encontrados ribossomos, né? Que são enzimas que vão participar da etapa química da fotossíntese também. A gente também tem uma molécula de DNA dentro desse cloroplasto, porque eles fazem parte daquele grupo de organelas que acreditam que eram livres e que foram englobadas por células, lembra? No interior do cloroplasto ainda vai acontecer o armazenamento de amido, que é um polissacarídeo de reserva de energia do vegetal. A gente tem também o vacúolo, né? Ele aparece aqui para fazer o controle hídrico da célula, a quantidade de água que tem dentro da célula. Além disso, ele também pode controlar, armazenar, né? Além de controlar a entrada e saída de água, ele pode armazenar pigmentos que estão relacionados com a atração de polinizadores, tá?
Aí a gente destaca da célula vegetal a sua parede celular, que é uma proteção, né, a mais aí para a manutenção da célula vegetal. Então, a parede celular, ela é constituída principalmente de celulose, tá? Parede celular aqui, ela é constituída principalmente de celulose, e a gente vê nesse zoom aqui que ela tem uma parede celular primária. O que seria essa parede celular primária? Faz parte ali das células jovens, ela é responsável pelo crescimento, tá? Crescimento da célula. A gente tem também essa lâmina média, que é também uma fina camada que vai promover a adesão entre as células vizinhas, uma célula ligada à outra. Quando uma célula vegetal para de crescer, ela vai muitas vezes produzir essa parede celular secundária aqui, que vai ficar então entre a membrana plasmática e a parede celular primária, certo? Essa parede celular secundária, além da celulose, ela vai ter a lignínia, que ela endurece ainda mais a parede celular, tá? E ela vai ter também a suberina, que é uma outra substância que vai impermeabilizar a célula, né? Impedindo aí a perda excessiva ou a absorção excessiva de água. A gente percebe aí na ilustração que a parede celular vai possuir também diversos poros, né? Diversos orifícios aqui, que nós chamamos de pontuações. Esses lugares aí são orifícios pelos quais atravessam as pontes citoplasmáticas, que nós vamos denominar de plasmodesmos, tá? Que significa aí, vem do grego plasma, e desmo, que significa líquido ligar, onde liga, né? Faz a ligação aí entre a parte externa e interna da planta. Na sequência, a gente vê aí as características da planta, tá na página 154 de vocês. Vai falar, eu coloquei para vocês, diplobionte. Significa o quê? Que ela tem o ciclo reprodutivo diplobionte. O que é esse ciclo? 2 gerações, alternância de gerações. Uma fase adulta haploide, que nós chamamos de gametófito, e a outra fase adulta diploide, que nós vamos chamar de esporófito. Lembram? Depois tem aí para vocês embrião pluricelular. Significa que esse embrião, ele fica... que o zigoto, né, após a fecundação, ele vai gerar um embrião pluricelular, mais de uma célula, e que ele fica retido dentro do corpo materno, né? Lembrando aí a gestação de animais. Então, a gente tem aí um embrião em que o tecido materno fornece nutrientes para eles. E essa característica é tão marcante, ó, a gente falou de probionte, embrião pluricelular, essa característica vai dar esse nome aqui aos vegetais que tem isso, que tem esse embrião que constitui o embrião protegido com o corpo, né? O corpo materno, as células maternas, tá? Nutrindo lá esse embrião, o desenvolvimento inicial desse embrião. Depois aí eu coloquei gametângios. O que significa? É o lugar, né, que o gameta masculino e feminino vai receber um revestimento em suas células, tornando estéril e ficando protegido no ambiente terrestre. Então, o gametângio vai revestir os embriões, gametângios vai revestir o gameta masculino e feminino, protegendo, né, do ambiente terrestre. E o esporângio, pela mesma lógica, se o gametângio protege lá os gametas, os esporângios vão proteger os esporos, né, antes que eles sejam liberados no meio ambiente. Esse esporo, ele possui ainda o esporoplenia. O que é isso? É uma substância que está presente também na parede celular, resistente a ambientes secos, lembra? Quando a samambaia lá produz seu esporo, se ele cai num ambiente seco, ele tem uma certa resistência até ele encontrar um ambiente adequado para o seu desenvolvimento. Além disso, eu coloquei aí os meristemas apicais,
que são tecidos onde vai acontecer várias divisões celulares e permite o crescimento do vegetal. Então, são características próprias das plantas, esse crescimento aí em determinadas áreas, ou pode estar no caule ou nas raízes, todos vão possuir esse tecido embrionário com capacidade de divisão celular, permitindo o crescimento da planta. Aí a gente passa para a classificação das plantas. A gente vai estudar cada grupo desses aqui de forma individual: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O que acontece aí que essas plantas vão mudando de classificação, tá? A gente tem aí, primeiro, a descendência, que vem das algas verdes, né? Aí esse embrião ganhou um embrião protegido para a conquista do ambiente terrestre, apareceram as briófitas. A partir daí, as briófitas não têm vasos condutores de seiva, são plantas muito pequenas, não têm raízes verdadeiras, nem folhas, nem caules verdadeiros, né? Esses musgos aí. E aí aparece um tecido vascular, vasos condutores de seiva, surgem as pteridófitas, tá? As pteridófitas, das pteridófitas para frente aqui, todas vão ter os vasos condutores de seiva. Na sequência, as pteridófitas não tinham sementes. Aparecem as sementes, né? As sementes vão originar um grupo de plantas mais desenvolvido, que são as gimnospermas. A partir daí, aparecem flores e frutos. Flores e frutos dão origem às angiospermas, certo? Mas isso aí em cima, o que quer dizer tudo isso aí em cima aqui, ó? Avasculares, criptógamas, embriófita a gente já falou. Lembra aquela característica do embrião ter um tecido materno nutriente que vai proteger durante um certo período? Isso aí dá o nome das plantas, tá? A partir de musgos, de serem consideradas embriófitas, por isso, tá? E por que embriófitas? E por que elas são chamadas de criptógamas, fanerógamas? Por quê? Primeiro, algumas plantas, como as briófitas, elas não apresentam tecidos vasculares. Então, elas são consideradas aqui avasculares, certinho? Essas plantas têm como representantes os musgos, as hepáticas, tá? Como é que elas fazem, então, se elas não conduzem os seus nutrientes? Os vasos condutores de seiva é como se fossem a gente pode comparar as nossas veias e artérias. Então, como é que chega os nutrientes a cada célula dessas plantas aí? Ela é feita por meio de difusão, passa de célula a célula, vai uma célula alimentando a outra célula, vai passando de célula a célula esse transporte de substância. Isso aí vai inviabilizar o crescimento dela em tamanho, né? Então, elas são plantas diminutas, pequenas. Beleza, já entendemos o que é ser avascular. Depois, aparece esse tecido vascular, nós vamos denominá-las, então, de traqueófitas, que significa que elas têm esses tubos que transportam os nutrientes. Então, aqui tem as avasculares. E as traqueófitas são todas as plantas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que vão possuir vasos condutores de seiva, certo? Aí a gente precisa separá-las em criptógamas ou fanerógamas. Como é que é isso? Esse critério, ele vai utilizar as estruturas de reprodução, tá? A visibilidade das estruturas reprodutivas, ou seja, as plantas com estrutura de reprodução pouco evidente, como briófita e pteridófita, elas são consideradas criptógamas, tá? Já as plantas aqui, briófitas e pteridófitas, entram em criptógamo. Mas já as plantas com estrutura de reprodução evidente, a gente vai ver quando estiver estudando cada uma, né? Estrutura de reprodução evidente, elas existem nas gimnospermas e nas angiospermas, e elas são chamadas de fanerógama, tá? Então, em relação à sua estrutura de reprodução. Agora é com você. Encerramos, então, a nossa aula hoje, e eu deixo para vocês o exercício da página 158.
Se você acertar todas essas questões, compreendeu a introdução no reino vegetal. Quem está com curiosidade, porque eu falo assim, você já viu, e não lembra, pode, aqui na playlist mesmo da Escola do Jardim do Éden, tem uma aula minha para o 7º ano com o reino vegetal. Então, já tem lá uma aula de briófitas e pteridófitas e uma aula de angiospermas e gimnospermas. Se vocês quiserem assistir para completar o conteúdo, para relembrar coisas que vocês já deveriam saber, pode assistir lá, tá? Vai ajudar a relembrar. Deixo também essa sugestão aqui para completar o conteúdo de vocês, um outro professor sobre o mesmo assunto. Um beijo, continuo com saudade de vocês e até mais. Tchau!